Olá, macauenses. Olá, Dorotea Dantas. Aqui quem vos fala é Alfredo Neves. É uma satisfação muito grande, um prazer muito grande estar dando este depoimento em homenagem ao professor Benito Maia Barros, uma pessoa querida, uma pessoa excepcional que não está entre nós, partiu, para um outro campo, para um outro nível, que é aquilo que nós acreditamos existir, que é para a vida eterna. É muito triste para muita gente e para nós mesmos lembrarmos que ele partiu, a sua partida, mas ao mesmo tempo sabemos que Benito deixou um grande legado para o nosso município. Muitos legados, tanto do ponto de vista político, social, aí na nossa cidade, educacional. Nessa questão eu poderia dizer que o campo avançado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no nosso município só existe hoje graças a muitas pessoas, é verdade, mas o Benito continuou com essa luta até o seu último suspiro. Ele lutava pela manutenção, pelo avanço, por vinda de mais cursos para o campo avançado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aí na cidade, tendo sido o seu diretor. Além da Universidade Federal aí no município, Benito também batalhou, lutou para que viesse a UERN, o campo avançado da UERN, aí no nosso município, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E mais adiante, o seu envolvimento na política nacional, uma política de inserção de novos alunos no mercado de trabalho, na sua formação técnicas, que é o IFRN, lá de Macauzinho, que também teve a participação e envolvimento de Benito Maia Barros. Vejam só vocês como no campo educacional ele teve esse envolvimento e essa participação importante para o nosso município. Além desse campo, teve também a questão política, tendo orientado, tendo participado também da formação política no nosso município, sem entrar nos detalhes das questiúnculas políticas locais, que muitos tinham lá suas divisões, mas como sociólogo, como doutor em sociologia, como professor, ele também contribuiu para que houvesse um certo equilíbrio na nossa política local. Ele conseguia navegar, ele conseguia andar em todos os meios aí do nosso município pelo respeito que ele tinha junto à população e aos líderes políticos da nossa cidade. E eu, quando conheci Benito, foi exatamente formando o primeiro Grêmio Estudantil na cidade de Macau, em 1984-85, onde naquele momento, alunos ainda sem uma compreensão do que seriam os Grêmios Estudantis, que estavam rompendo com os antigos centros cívicos, armas do regime militar que trabalhavam a serviço das ditaduras, e aí estávamos rompendo com tudo isso, e Benito foi aí até a escola para nos dar, na verdade, um alento, uma compreensão sobre tudo que acontecia no país e no mundo. Existiam pessoas, ainda estudantes como hoje, com pensamentos totalitaristas. Eu era do campo socialista, outros do campo comunista, operários ali também estudando, trabalhando, rompendo com os antigos centros cívicos, armas do regime militar que trabalhavam a serviço das ditaduras. E aí estávamos rompendo com tudo isso, e Benito foi aí até a escola para nos dar, na verdade, um alento, uma compreensão sobre tudo que acontecia no país e no mundo. Existiam pessoas, ainda estudantes como hoje, com pensamentos totalitaristas. Eu era do campo socialista, outros do campo comunista, operários ali também estudando, trabalhadores estudantis, e Benito nos orientou, isso foi importante. Foi chamado naquela época por Dona Mércia, por seu Manuel Montenegro, para essa palestra para conosco. Logo mais adiante, já em 88, quando estava preparando meu primeiro livro de poesias, A Marcha do Homem, Benito criou um selo, junto com Getúlio Moura e João Vicente, que era o selo Imperial Casa Editora da Casqueira, dando esse incentivo a diversos autores do nosso município, incentivando-os a lançar os seus livros. E isso foi muito importante para toda a cidade de Macau. Por essa razão, que esse dia 21 de abril, Dorotea, que você está aí organizando, preparando todo esse trabalho, ele é importante para Macau mantê-lo firme, mantê-lo forte. Em época de coronavírus, em pleno século XXI, no ano 2020,
nós estamos passando por esses problemas aí horríveis, mas nós iremos superar esse problema. E esse dia é um dia que nos alenta para superarmos tudo isso, que é o dia de Benito. Quero agradecer a você por manter esta luta, esta resistência, e a todos os macauenses que não esqueçam, Benito merece todas as nossas homenagens. Eu, Alfredo Neves, fico feliz em saber que Macau não esquecerá jamais de Benito. Muito obrigado e um abraço a todos. Então, Benito faria 63 anos, agora dia 21 de abril, próximo. E é tempo de relembrar Benito. Dele eu nunca me esqueço, na verdade. Nós somos amigos de infância. Nascemos em casas vizinhas, ali na rua Benjamin Constant. E desde a infância a gente conviveu. As nossas famílias conviviam. E guardo dele lembranças de criança e na adolescência e até o dia que ele se encantou. Com Benito construí muitos sonhos, muitas ideias. Participamos ativamente de muitos movimentos na nossa querida Macau. E inesperadamente ele nos deixou há quase 10 anos, mas na verdade ele sempre está muito presente na minha memória. Eu agora nessa época de quarentena, revisitando agendas antigas, arquivos antigos, abro a agenda, lá estão restos de sonhos de Benito, partilhados. Sempre Macau, sempre Macau. E eu recorro muito a essas lembranças. Elas para mim são raras e caras. Benito tinha sonhos de transformar Macau numa cidade feliz. E lutou muito por isso. Numa dos devaneios, ele idealizou a Fundação Império da Casqueira. E agora, vasculhando arquivos, eu encontro a ata de constituição da Fundação Império da Casqueira. Tudo pensando em estimular Macau pela educação, pelas artes, pela cultura. Enfim, Benito realmente amou muito a Macau e me contaminou. Agora, eu quero dizer que sinto muita saudade dele ainda e me conforta mergulhar na poesia de Benito, que é muito singular. Veja vocês. Minha maré não morreu de todo. Por ela ainda bordejam algumas mendigas bateiras empachadas, daqueles homens rudes com seus desenganos, misérias e canseiras. Na minha maré ainda vicejam arestins e teimosos sobrevivem os mirrados mangues margeantes. O bordejar das bateiras, o florescer das cracas e a sobrevida dos mangues garantem ao menino feito na lama, outrora senhor das croas, que a vida, por pior que seja, como antes, ainda pode ser boa. Frutos da lama, o tolo menino e a cruel, pois vã, esperança. A maré amada, por esse ser sem tino, é só dolorosa lembrança. Essa é a poesia de Benito,
que ainda me toca e me comove e que me enche de esperança. Benito, como dizia Padre Murilo, há 10 anos quase, fez uma revolução que nem todos compreenderam. E, como dizia Padre Murilo, talvez daqui a 300 anos os macauenses compreendam os sonhos, a voz, o grito, a ação, o trabalho, a inteligência e a poesia de Benito Barros. Saudade imensa, Benito. Você vai estar sempre no meu coração. Olá, meus amigos. Dia de Benito chegando. E para contar uma lembrança dele, assim, marcante, né? Eu tenho duas, né? Mas não vou gastar meu repertório todo. Vai que precisa, né? De outra. Eu lembro que quando eu terminei o meu curso técnico aqui na Edfern, em Natal, eu fui morar minha família estava morando em Imburanas. E lá eu continuei fazendo minhas pinturas. E não sei por que ocasião foi, Benito apareceu lá em casa. Eu acho, não sei se era festa de São Pedro. O pessoal gostava de Macau, gostava muito de ir para lá, né? E ele foi lá em casa e, e foi lá no quarto onde eu guardava, pendurava minhas pinturas, era o meu ateliê. E ele ficou olhando, olhando, ele não conhecia ainda minha vertente artística. E ele ficou olhando, olhando. No fim terminou levando uns 4 ou 5 quadros, nem sei. O que me rendeu uma boa grana. Porque nem preço eu dei, porque não tinha interação com o mercado, eu não sabia o preço das coisas. E ele pagou uma quantia que foi muito generosa, né? E eu fiquei muito feliz, né, com isso. A gente já se conhecia de algum tempo, né? Mas a amizade foi crescendo a cada dia, né? E culminando com o Império da Casqueira. É isso. Eu acho que essa história, né, é um pouco do que Benito era, né? Ele era generoso e justo. Eu não lembro o valor que recebi pelas obras, mas certamente foi um preço justo. É isso. Forte abraço para todos. Um beijão e que Benito esteja bem lá no plano superior. Beijos. O poeta menor, no amargo afã de dissecar as sensações e descobrir o átimo que universaliza o sentimento, descobre em si travos e se espalha e se contamina em dores. Estranha a essencial asepsia para dissimular e converter em vera poesia o que na alma vaga. Falar de Benito é sempre muito difícil, é muito dolorido, é muito saudoso. Talvez de todas as dores, essa seja a que ainda não cicatrizou e talvez nem vá cicatrizar completamente. Eu conheci Benito quando eu terminei de escrever o meu primeiro livro, A Hora das Fadas, e eu não me vem à memória quem indicou para procurar ele, porque ele trabalhava com publicações.
Eu fui ao UFRN, nunca tinha visto Benito na minha vida. E quando cheguei lá, eu tenho a nítida impressão ainda disso. Eu encostei no muro pelo lado de fora da UERN e fiquei me perguntando se eu deveria entrar ou não. E depois de um tempo que para mim pareceu muito longo, eu decidi entrar. Aí cheguei e perguntei por ele. Aí Manuel, que trabalhava lá na UFRN com ele, me indicou onde ele estava. Eu cheguei, eu encontrei sentado na mesa dele. Já de antemão eu estranhei o cenário, né? Uma xícara de café, ele sentado fumando um cigarro. Na mesa muitos livros, tinham umas pedras sobre a mesa, uns ossos, algumas coisas assim, meio incomuns. E eu entreguei o livro a ele. Ele perguntou se tinha sido eu que tinha escrito realmente, eu disse que sim. Aí ele, com aquela empolgação dele, ele fez: porra, aqui o povo nem lê, tu tá escrevendo. Aí ele tirou cópia de todo o manuscrito e ficou com ele. Ele disse: eu vou ler e lhe dou um retorno. Só que, sinceramente, eu não esperava por esse retorno. Depois de uns dias ele ligou e pediu para falar com ele. E ele disse: a gente vai publicar esse livro. Esse livro ele realmente nunca saiu, porque depois de um tempo a gente batalhando por ele, eu senti em mim que não era aquilo que eu queria mais fazer. E optei por publicar A Ordem da Rosa Branca. Benito foi por muitos anos a pessoa, e ainda é, de certa forma, a pessoa para quem eu direciono o que eu escrevo. Quando eu estou escrevendo, eu me pergunto: será que ele vai gostar disso aqui? Será que isso aqui tá bom? Ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou que a nossa Macau ela tem um valor. Ele incutiu em mim esse amor pelo nosso município, pela nossa história, pela nossa arte, pelos nossos valores. Então, nesses 10 anos que ele se foi praticamente, eu só tenho que agradecer a ele por tudo que ele me ajudou a me tornar. Agradecer a ele pelo homem que eu sou, pelo artista que eu sou e principalmente por num momento onde ele ter acreditado onde ninguém acreditou. A poesia de Benito, ela desnuda a alma dele. Ela nos apresenta as suas dores, os seus sentimentos e o seu mundo. Nos miseráveis subúrbios da cidade, onde a vida escoa por becos elameados, os fios prenhes de eletricidade retêm restos de sonhos fraturados. Como estandartes de batalhas vis, são destroços de inalcançáveis sonhos infantis. Ele nunca parou de acreditar na nossa Macau. Ele lutou até o último instante. Então lutemos, nunca devemos parar de lutar pelo nosso lugar. Sonhos não morrem. Ele encantou-se, ele foi embora, mas os sonhos dele estão aqui. E até o último momento, nós devemos lutar por esses sonhos. Inteligência, irreverência e generosidade. São 3 palavras que definem bem Benito Barros. Uma pessoa ímpar, singular e plural. Benito, menino bonito, o meu beijar-flor, a tua flor quer beijar. Beijo. Homenagem a Benito Barros. Benito nasceu em 21 de abril de 1957.
se vivo, estaria completando agora 63 anos de idade. Mas sempre presente entre nós, presente deve ser o tempo do verbo. Benito vive. Fui e sou, então, seu amigo. Formamos uma sólida e fraterna amizade, compartilhada na política, na literatura, nos sonhos e no humor. Em 1982, apoiei-o como candidato a vereador. Em 1988, apoiou-me como candidato a vice-prefeito. Nas letras, éramos ambos leitores e incentivadores um do outro. Quando publiquei o meu primeiro livro de poesia, Navio entre Espadas, em 2002, incluí no espaço anterior ao prefácio uma carta minha a ele, com título latino, Litere, onde digo: meu caro Benedictus Primus, majestade da casqueira, a sua insistência ajudou a quebrar o branco do silêncio. Eis, enfim, o livro e suas cores. Dediquei-o a um morto querido, meu irmão, do meu feudo, do meu sangue. Embora neste feudo popular, ou melhor, navio, estejam todos, vivos e mortos, conhecidos e desconhecidos. Navegamos entre espadas no mistério insondável. Nem palavras, nem pensamentos úteis e inúteis conseguem nos decifrar, pois, como diria Calderon, a vida é sonho, e em breve a noite pesará sobre nós, para citar também o Horácio ancestral. No entanto, cumpre-nos navegar, simplesmente porque é preciso. Do amigo Horácio Olivaro do Retiro. Num e-mail antigo, dirigido a mim, datado de 11 de maio de 2006, ele me diz: companheiro, o jeito dele falar, companheiro, recebi entusiasmada a notícia da quase conclusão do Sonho Imóvel, a sua Torre Azul. Mas gostei mais ainda de Extremóis, que era um haikai, se é que a entendi. A referência é aos gansos do Capitólio, não é mesmo? Mas me ficaram algumas dúvidas. Quem eram os perus? Tem algum seminário por perto? Mas, meu poeta, a lembrança da peça de Sartre parece ser bem atual. O comportamento dos líderes guarda uma semelhança com o enredo da peça. Presumo que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, sua poesia com a situação política atual. É apenas um registro triste que faço da nossa atual realidade. De qualquer forma, essa menção das mãos sujas parece que vai me inspirar. É um tema fascinante que muito me diz respeito, se tomado sob os mais diversos ângulos. Porque, como diz o personagem de Sartre, eu tenho as mãos sujas, até os cotovelos, eu as mergulhei na merda e no sangue. Mudando de assunto, dei corda a Chico Paraíba, presidente da Fundação Macauense Cultura, para criar a editora municipal. Creio que ele aceitou a ideia. Mas, menino, quando é que você vai aparecer novamente na nossa ilha? Apareça, rapaz. Aguardo mais poemas. Um abraço, companheiro. Nesse meu livro, A Torre Azul, a época ainda em preparo, dedico-lhe um poema, escrito antes de seu falecimento, que ele chegou a ver e gostou, mas algo profético. Pedras, a Benito Barros. Pedras, guardais o som imóvel das serras, e em silêncio ficais. E de supor-se haveria que a sombra de Deus repousais. A notícia de seu falecimento, em 26 de dezembro de 2010, lembro bem, foi impactante. Não havia a justificá-la uma longa doença, e pegou-nos a todos de surpresa. À época, escrevi o texto intitulado A Casqueira sem o seu profeta, misto de lembrança e homenagem ao poeta e amigo que se fora. E agora, relendo-o, resolvi prolongar a homenagem, tornando-o atual, trazendo-a para a nova esfera de tempo em que nos situamos, na esperança de manter entre nós
a companhia daquele que foi um grande amigo nosso e das letras macauenses. Como seu amigo, guarde de Benito muitas lembranças, de quando começou a divulgar os seus poemas, dizendo que eram traduções que fizera de um poeta americano morto prematuramente, de sua campanha vitoriosa como candidato a vereador no início da década de 1980, numa das trincheiras em que lutávamos contra a ditadura, de seu entusiasmo com a leitura dos poemas de Konstantinos Kavafis, poeta grego de quem antes eu muito lhe falara, de seus elogios e insistência para que eu publicasse o meu livro Navio entre Espadas, de sua emoção ao ouvir o meu relato da visita que fizera a seu pai, Afonso Barros, de quem certamente herdara a verve e o virtuosismo verbal em seu leito de morte no hospital de Recife. Inventamos o tempo e não o compreendemos. Santo Agostinho dá-nos notícia de que, para Deus, o tempo não existe. Também penso assim, na eternidade estática e aos nossos olhos dinâmica, até o reencontro em Deus. Benito vive. Viva Benito. Olá pessoal de Macau, de Rio Grande do Norte. Eu sou Cajá, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa. Cheguei aqui em Recife, vindo de Cajazeiros em 1970 e conheci o Benito de Barros na minha sala de aula, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, que nos formou como sociólogo. Mas nós nos conhecemos e nos tornamos amigos mesmo nas reuniões do diretório acadêmico do nosso curso. Lutavam pela abertura do DCE da Universidade Federal de Pernambuco e da União dos Estudantes de Pernambuco, fechados pela ditadura. Tentávamos contribuir assim com a reorganização da União Nacional dos Estudantes. Terminei sequestrado, torturado, encarcerado pela ditadura militar. E Benito, com meus demais colegas no curso de Ciências Sociais, convocou uma assembleia. Para esta assembleia, ele preparou uma minuta de um manifesto que foi aprovado e que sensibilizou o conjunto de estudantes que entraram em greve 3 dias depois da minha prisão. Benito de Barros terminou me visitando depois, de mudança de vários locais por onde andei encarcerado. Sempre tinha um contato com meus colegas através das visitas de Benito, de figuras como Dom Helder e outras personalidades democráticas que lutavam contra a ditadura. Parabéns a vocês por cultivar a memória de Benito. Torço muito para que em breve vocês consigam formar um centro cultural, um memorial para reconstituir, preservar e propagar a memória deste grande potiguar. Bom aniversário, bons encontros para celebrar a vida e a obra do companheiro Benito de Barros.